Era um sábado de sol tímido. As nuvens cinzentas se acumulavam no céu como se prenunciassem algo inesperado. Decidi, por fim, devolver o casaco que ainda tinha comigo. O casaco dele. Algo tão simples, mas tão carregado de significados. Não queria olhar para aquele pedaço de tecido pendurado na minha casa por mais um dia. Quando toquei a campainha, foi ela quem abriu a porta. Dona Helena. Sempre me intimidou de um jeito que não sabia explicar. Sua postura impecável, como se carregasse um mundo de histórias nos ombros, me fez hesitar. Vestia um vestido de algodão azul, simples, mas tão bem ajustado ao corpo que realçava sua presença quase magnética. Ah, você veio. Component placement, disse ela, sua voz soando gentil, mas com uma ponta de surpresa. Sim, eu achei que seria melhor devolver isso. Não fazia sentido ficar com ele. Estendi o casaco na sua direção, evitando seu olhar direto. Sentia-me vulnerável de uma forma que não conseguia explicar. Ela sorriu de canto, um sorriso quase complacente. Você sempre foi cuidadoso. É uma qualidade rara. Suas palavras eram gentis, mas o olhar demorou um pouco mais do que o necessário. Por um instante pensei ter visto algo mais profundo em seus olhos, uma melancolia que parecia carregada de intenções não ditas. Ela se afastou da porta, dando espaço para que eu entrasse. Venha, entre. Não seria educado deixar você aí fora. Pensei em recusar. Não havia motivo para prolongar aquele encontro, mas alguma coisa no seu tom, ou talvez no jeito como segurava a porta, fez com que eu assentisse e entrasse. A casa cheirava a algo familiar, um misto de café fresco e madeira antiga. O cheiro evocava memórias, algumas agradáveis, outras que eu preferia esquecer. Ela me guiou até a cozinha. Aceita um café? Acabei de passar. Não quero incomodar, só vim deixar o casaco. Não é incômodo nenhum. Seu tom era firme, quase como uma ordem velada. Senti-me obrigado a aceitar, então apenas murmurei um claro enquanto me sentava na mesa. Ela colocou a chaleira no fogão e começou a preparar o café com movimentos metódicos. Observei seus gestos, o modo como seus dedos se moviam com precisão ao medir o pó e acender o fogo. Era hipnotizante, de um jeito que me deixou desconfortável. Ele mencionou você outro dia. Ela disse de repente sem me olhar. Disse que achava que você ainda tinha sentimentos por ele. Sua voz era neutra, mas o peso das palavras era inegável. Respirei fundo, tentando processar o que ela acabara de dizer. Acho que ele está enganado. Nós terminamos por um motivo. Ela se virou, segurando 2 xícaras de café fumegante. Colocou uma na minha frente antes de se sentar do outro lado da mesa. É mesmo? Porque olhando para você, não parece que superou completamente. Fiquei em silêncio. Não sabia o que responder. Havia verdade em suas palavras, mas não estava disposto a admiti-lo, especialmente para ela. Ainda assim, o jeito como me olhava, seus olhos fixos nos meus, fazia parecer que ela sabia mais do que eu gostaria. Você sempre foi tão sério, disse ela depois de um gole de café. Desde a primeira vez que o trouxe aqui, percebi isso, tão maduro para sua idade. Mais do que ele, eu diria. Eu não sei se isso é verdade. Minha voz saiu mais baixa do que pretendia. A conversa estava tomando um rumo que eu não esperava e não sabia como lidar com isso. Ah, mas é. Ela inclinou-se ligeiramente para frente, apoiando o queixo em uma das mãos. Você tem um jeito introspectivo, profundo. É raro, sabe? Alguém que escuta mais do que fala, que observa mais do que age. É admirável. Engoli em seco. Havia algo no tom dela, na escolha cuidadosa das palavras, que fazia minha respiração acelerar. Tentei disfarçar, desviando o olhar para a janela. As nuvens estavam mais escuras agora, cobrindo o céu como uma ameaça silenciosa.
Você parece desconfortável, ela disse, com um sorriso quase provocador. Espero que não seja por minha causa. Não, não é isso. Minha resposta saiu rápida demais para ser convincente. Ela riu, um som baixo e melodioso que pareceu preencher a sala. Bom, porque seria uma pena. Eu gosto de conversar com você. Sempre gostei. Há algo refrescante em sua companhia. Diferente. Dessa vez, não consegui evitar olhar diretamente para ela. O brilho nos seus olhos era difícil de interpretar, mas a intensidade era inegável. Havia algo ali que me fazia sentir simultaneamente atraído e em alerta. Você me lembra meu marido, sabia? As palavras saíram de sua boca com uma naturalidade desconcertante. Ele também era quieto, mas observador. Tinha aquele jeito de fazer você se sentir especial só por ouvir. Você tem isso. Eu sinto muito por sua perda, murmurei, sem saber o que mais dizer. Ela inclinou a cabeça, seu sorriso suavizando-se. Obrigada. Faz tempo agora, mas ainda penso nele, especialmente quando vejo pessoas que me lembram de como ele era. O silêncio que se seguiu foi carregado. O ar parecia mais pesado, como se algo não dito pairasse entre nós. Finalmente ela se levantou. Quer me ajudar com uma coisa? Tenho algumas caixas na despensa que preciso organizar, mas estão um pouco pesadas para mim. Levantei-me quase automaticamente, grato por algo que me desse uma desculpa para mudar de ambiente. Claro, posso ajudar. Ela sorriu, um sorriso que parecia conter segundas intenções. Ótimo, é por aqui. Seguia pelo corredor estreito até a pequena despensa nos fundos da casa. As paredes estavam cobertas de prateleiras abarrotadas, e o espaço mal era suficiente para nós dois. Ela apontou para uma pilha de caixas no canto. São essas. Precisam ir para a prateleira de cima. Enquanto me abaixava para pegar a primeira caixa, sentia mover-se mais perto, quase atrás de mim. O espaço pequeno tornava impossível evitar o contato. Seu perfume, um aroma sutil de algo floral e amadeirado, parecia invadir meus sentidos. Você é muito prestativo, ela disse, sua voz quase um sussurro. Ele sempre disse isso sobre você. Não é nada, respondi, tentando manter meu tom neutro. Mas meu coração estava disparado e eu podia sentir o calor da proximidade dela, mesmo sem olhar para trás. É mais do que nada, ela murmurou, sua voz agora tão perto que parecia um segredo compartilhado. O ar na despensa parecia mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, quando me virei para pegar outra caixa, percebi o quanto estávamos próximos. Sua expressão era calma, mas seus olhos estavam fixos nos meus, com uma intensidade que me fazia esquecer como respirar. Fiquei imóvel por um instante que pareceu se estender por uma eternidade. O espaço apertado da despensa tornava impossível ignorar sua presença. Sua respiração era calma, mas havia algo nos seus olhos que era tudo, menos isso. A proximidade entre nós parecia carregar uma tensão que eu não sabia como interpretar. Você é tão sério, ela disse, sua voz suave como o cair da tarde. Sempre tão contido. Eu não sei sobre o que você está falando. Minha voz saiu hesitante, quase um sussurro, como se falar mais alto pudesse quebrar o frágil equilíbrio que mantinha a situação à tona. Ela sorriu, um sorriso que parecia carregar algo mais profundo, como se soubesse exatamente o efeito que tinha sobre mim. É bom ser reservado, mas às vezes guardar tudo para si pode ser um peso. Fiquei sem palavras. As caixas nas minhas mãos pareciam mais pesadas, como se a força que usava para segurá-las fosse desviada para lidar com a intensidade daquele momento. Ela deu um passo para o lado, me dando mais espaço, mas não o suficiente para dissipar o calor que parecia emanar entre nós. Obrigada por me ajudar, disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Seu tom era casual,
mas seus olhos não combinavam. Às vezes é bom ter alguém por perto. Não é nada, murmurei, colocando a caixa na prateleira superior com mais força do que pretendia. O barulho ecoou na pequena despensa, um som que parecia deslocado no ambiente apertado e carregado de tensão. Ela riu baixinho, um som baixo que soava quase como uma provocação. Você sempre diz isso, como se ajudar alguém fosse algo trivial para você. É uma qualidade rara, sabia? Eu apenas gosto de ser útil, respondi, tentando manter meu tom neutro, mas sentindo que falhava miseravelmente. Sim, você gosta de ajudar, mas às vezes ser útil também pode ser recompensador, não acha? Sua voz era quase um sussurro, mas cada palavra parecia ressoar no espaço limitado da despensa. Fiquei tenso. Não sabia como responder, e a maneira como ela olhava para mim fazia parecer que sabia exatamente o que estava acontecendo na minha cabeça. Estava claro que ela estava testando os limites, explorando uma tensão que até então eu me recusava a admitir que existia. Helena, eu realmente preciso ir, disse finalmente, minha voz mais firme do que eu esperava. Queria sair daquele espaço, daquela situação que estava rapidamente fugindo do meu controle. Ela inclinou a cabeça, seu sorriso suave se transformando em algo mais enigmático. Claro, não quero te segurar por mais tempo, mas você sabe que é sempre bem-vindo aqui. Havia algo nas suas palavras que parecia conter uma promessa velada. Ela se moveu para o lado, abrindo espaço para que eu saísse, mas sua mão roçou de leve no meu braço. Um toque breve, quase casual, mas que me deixou sem fôlego. Quando finalmente saí da despensa, sentia como se o ar na casa tivesse mudado, como se algo irrevogável tivesse acontecido, mesmo que nada de fato tivesse acontecido. Peguei minhas coisas rapidamente, tentando evitar prolongar o momento. Obrigada novamente pelo casaco e pela ajuda, disse ela enquanto me acompanhava até a porta. Sua voz era doce, mas havia algo mais ali. Algo que parecia ecoar as palavras que não foram ditas entre nós. De nada, murmurei, sem coragem de olhá-la nos olhos. Enquanto caminhava de volta para o carro, minha mente estava em um turbilhão. Não conseguia entender por que aquele simples encontro havia me deixado tão inquieto. A maneira como ela me olhou, como suas palavras pareciam carregadas de algo mais, tudo isso estava impregnado na minha cabeça. Abri a porta do carro e me sentei, mas não liguei o motor imediatamente. Fiquei ali, com as mãos no volante, tentando recuperar o fôlego que parecia ter perdido desde o momento em que toquei a campainha da casa dela. Algo havia mudado, e eu sabia que aquilo era apenas o começo. Nos dias que se seguiram, não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. Era como se a imagem dela, o som da sua voz, o toque breve no meu braço, tudo estivesse gravado na minha memória. Tentava me convencer de que estava exagerando, que tudo aquilo não passava de um mal-entendido, mas no fundo sabia que não era tão simples assim. Comecei a evitar passar perto da casa dela. Toda vez que pensava em ligar ou enviar uma mensagem, algo me segurava. Não queria abrir aquela porta novamente, mas também não conseguia ignorar a curiosidade crescente dentro de mim. Naquela sexta-feira à noite, meu telefone vibrou com uma mensagem que fez meu coração parar por um instante. Era dela. Espero que tenha chegado bem aquele dia. O casaco ficou perfeito. Se precisar de algo, sabe onde me encontrar. Li a mensagem várias vezes, tentando encontrar um significado oculto nas palavras. Ela parecia inofensiva, mas o simples fato de ela ter me enviado a mensagem fazia meu coração disparar. Respondi com algo curto e educado. Que bom que deu tudo certo. Fico feliz em ajudar. Mas, enquanto colocava o telefone de lado, sabia que não era o fim. Algo havia sido iniciado naquele dia na despensa.
algo que nem ela nem eu estávamos prontos para nomear, mas que se recusava a desaparecer. Os dias passavam devagar, mas minha mente permanecia presa àquela tarde. Eu tentava seguir em frente, ocupar-me com o trabalho e amigos, mas mesmo nos momentos mais corriqueiros, lembrava-me do olhar dela, da forma como sua presença parecia preencher a sala e, mais ainda, da proximidade sufocante daquela despensa. Por mais que eu quisesse, não conseguia apagar a sensação. Na segunda-feira, enquanto terminava de revisar alguns relatórios no trabalho, meu telefone vibrou novamente. Era outra mensagem dela. Espero não estar incomodando. Você foi tão prestativo da última vez que pensei se poderia me ajudar com mais uma coisa. Não é nada urgente, mas seria bom vê-lo novamente. Li a mensagem umas 3 vezes antes de responder. Meu primeiro impulso foi dizer que estava ocupado, que não poderia, mas algo me impediu. Era curiosidade? Ou algo mais que eu não queria admitir para mim mesmo? Claro, posso passar amanhã à tarde. Que tipo de ajuda você precisa? A resposta veio quase imediatamente. Ótimo, é apenas algo na sala de estar. Espero que você não se importe. Farei um café para compensar. Enquanto a conversa encerrava, senti um misto de ansiedade e excitação. Havia algo em sua abordagem que me desarmava, uma sutileza no jeito como se expressava que fazia parecer inocente e ao mesmo tempo carregado de intenções. Na tarde seguinte, parei o carro em frente à casa. O sol estava brilhante, mas o peso no meu peito fazia parecer que nuvens escuras estavam sobre mim. Inspirei profundamente antes de tocar a campainha. Ela abriu a porta com um sorriso caloroso, o mesmo que me desconcertara da última vez. Vestia um vestido leve de algodão, que balançava levemente com a brisa, e seus cabelos estavam presos em um coque despretensioso. Tudo nela parecia casual, mas não pude evitar notar cada detalhe. Que bom que veio, disse ela, abrindo espaço para que eu entrasse. Espero que sua semana tenha sido boa. Foi sim, obrigado. E a sua? Minha voz saiu um pouco hesitante, como se não soubesse onde me colocar naquela situação. Tranquila, mas agora está melhor. Ela fechou a porta atrás de mim e caminhou em direção à sala. Venha, quero mostrar o que é. Seguia pelo corredor, o mesmo da última vez, e a familiaridade do ambiente trouxe uma onda de emoções conflitantes. Ela parou em frente a uma estante alta e apontou para algumas caixas no topo. Eu estava pensando em reorganizar isso, mas não alcanço. Você poderia me ajudar a baixar algumas dessas caixas? Claro, sem problema. Subi em uma pequena escada dobrável e comecei a pegar as caixas, entregando-as para ela. À medida que o trabalho avançava, a tensão parecia aumentar. O simples ato de passar as caixas, de estar tão perto dela, fazia minha respiração acelerar. Você é tão eficiente, disse ela, segurando a última caixa. Sabe, é raro encontrar alguém assim hoje em dia. Parece que todo mundo está sempre com pressa, sem tempo para ajudar os outros. Não é nada, respondi automaticamente, mas o calor em sua voz fazia meu coração disparar. Quando desci da escada, ela estava bem próxima, segurando a caixa. Seus olhos se encontraram com os meus, e por um instante senti o mundo ao redor desaparecer. Seu perfume, doce e levemente floral, parecia envolver o ar entre nós. Obrigada, disse ela, sua voz suave, mas firme. Você realmente é especial. Eu não sabia como responder. A intensidade do momento me deixava sem palavras, mas antes que pudesse pensar em algo, ela deu um passo para trás e colocou a caixa sobre a mesa. Vou preparar o café, disse, mudando de assunto com naturalidade. Fique à vontade. Enquanto ela se afastava em direção à cozinha, senti-me preso em um turbilhão de pensamentos. Algo estava acontecendo, algo que ambos reconhecíamos,
mas que nenhum de nós estava pronto para admitir. Sentei-me no sofá, tentando organizar minha mente. Podia ouvi-la na cozinha, o som das xícaras e do líquido sendo derramado. O cheiro de café fresco logo encheu a sala, trazendo um conforto estranho à situação. Espero que goste sem açúcar, disse ela ao retornar, entregando-me uma xícara. Sentou-se ao meu lado, próxima o suficiente para que nossos joelhos quase se tocassem. Sem açúcar está ótimo, obrigado. Tomei um gole, sentindo o calor do líquido espalhar-se pelo meu corpo, mas sabia que não era apenas o café que fazia meu coração bater mais rápido. Ela cruzou as pernas e se virou levemente na minha direção, apoiando o braço no encosto do sofá. Você parece tenso. Tudo bem com você? Sim, estou bem. Minha resposta saiu rápida demais e o sorriso nos lábios dela mostrou que não acreditava. É só que parece que você está sempre carregando alguma coisa, como se estivesse sempre se contendo. Seus olhos perfuraram os meus e senti como se ela pudesse ver tudo o que eu tentava esconder. Não sei do que está falando. Tentei manter o tom leve, mas minha voz soou vacilante. Ah, sabe sim, disse ela, inclinando-se ligeiramente para frente. Você é jovem, cheio de vida, mas parece sempre tão controlado. Não sente vontade de, às vezes, simplesmente se deixar levar? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de algo que eu não sabia nomear. Meu coração estava disparado e as palavras dela pareciam ecoar dentro de mim. Não consegui responder, mas também não desviei o olhar. Ela sorriu suavemente, como se soubesse a resposta. Desculpe, disse ela, recuando levemente. Não quis te deixar desconfortável. É só que às vezes fico curiosa sobre você. Curiosa? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Sim, você é tão enigmático. Acho isso intrigante. Seus olhos fixaram-se nos meus e senti como se o tempo tivesse parado. O ar entre nós parecia mais denso, carregado de algo que eu ainda não sabia como nomear. As palavras dela ecoavam na minha mente. Controlado, se deixar levar. Por mais que quisesse afastar o peso dessas frases, elas pareciam se agarrar a mim, como se estivessem puxando algo que eu escondia. Você realmente não tem ideia do quanto parece distante, não é? Ela disse, inclinando-se levemente, sua voz baixa, mas clara, como se cada palavra fosse calculada para me atingir no ponto certo, como se estivesse sempre tentando se manter intocado. Tentei responder, mas minha garganta parecia seca. Em vez disso, apenas olhei para ela, meu silêncio denunciando o tumulto dentro de mim. Ela sorriu suavemente, mas havia algo naquele sorriso que parecia desafiador. Não me leve a mal, continuou ela, suas mãos repousando no colo, mas seus dedos brincando com a borda do vestido, como se tentassem dissipar a própria tensão. Eu só acho fascinante como você consegue se manter tão composto, mesmo quando está claro que não precisa. Não sei o que você quer dizer, murmurei, mas minha voz vacilou, denunciando minha tentativa de manter o controle. Seus olhos brilharam e eu soube que ela percebeu. Ah, sabe sim. Ela inclinou-se um pouco mais para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, de modo que ficamos mais próximos. O calor de sua proximidade era palpável. Se não soubesse, não estaria assim, nervoso. Eu não estou nervoso, respondi automaticamente, mas o sorriso em seu rosto mostrava que ela sabia exatamente o contrário. Então por que está tão rígido? Por que evita me olhar diretamente? Sua voz era um sussurro agora, quase um desafio velado. Ela estava testando meus limites e sabia disso. Mas o pior era que, no fundo, eu sabia que não queria que ela parasse. Engoli em seco, desviando os olhos. Helena, eu acho que é melhor eu ir. Claro, disse ela, recostando-se no sofá com um movimento deliberado. Mas em vez de parecer desarmada,
Sua expressão carregava algo quase vitorioso. Se acha que é o melhor. Levantei-me rapidamente, colocando a xícara vazia na mesa com mais força do que pretendia. Obrigado pelo café e por me chamar para ajudar. Ela apenas observou enquanto eu me movia em direção à porta, sua expressão serena, mas seus olhos fixos em mim. Quando cheguei ao corredor, ela se levantou e veio atrás de mim. Espera, disse ela, sua voz agora mais suave. Não quis te deixar desconfortável. Não foi minha intenção. Não foi nada, murmurei parando na porta, mas sem coragem de virar para encará-la. Eu podia sentir sua presença atrás de mim, e isso era quase pior do que vê-la. Se não foi nada, por que está fugindo? Ela colocou uma mão leve no meu braço, um toque tão sutil, mas que parecia carregar uma carga elétrica. O toque me fez virar, e lá estava ela, tão perto que podia sentir seu perfume, algo doce, mas com uma nota amadeirada que parecia única dela. Eu não estou fugindo, menti, minha voz baixa, quase inaudível. Não? Ela deu um passo para mais perto e agora estávamos a poucos centímetros um do outro. Então por que parece tão dividido? Suas palavras eram como uma lâmina afiada cortando direto ao ponto. Não havia mais como disfarçar. O que quer que estivesse acontecendo ali era algo que eu não podia controlar, e parecia que ela sabia disso melhor do que eu. Eu só comecei, mas minha voz falhou. Ela inclinou a cabeça, seus olhos cravados nos meus. Você sempre foi honesto comigo. É uma das coisas que mais admiro em você. Por que não é agora? Antes que eu pudesse responder, ela deu mais um passo. Sua mão subiu levemente pelo meu braço até meu ombro, um gesto tão casual, mas que parecia carregar todo o peso do mundo. Meu coração estava disparado, e eu sabia que, naquele momento, havia cruzado uma linha invisível. Helena, murmurei, minha voz tremendo com a tentativa de trazer algum senso de razão para a situação. Sim. Sua voz era um sussurro, seus olhos nunca deixando os meus. Eu queria dizer algo, qualquer coisa que trouxesse o controle de volta, mas antes que pudesse encontrar as palavras, ela inclinou-se para a frente e, com uma delicadeza quase impossível, deixou seus lábios roçarem os meus. Foi breve, quase um toque acidental, mas o impacto foi avassalador. Eu não deveria ter feito isso, ela disse, recuando levemente, mas sem se afastar completamente. Sua voz estava cheia de algo que parecia uma mistura de arrependimento e expectativa. Fiquei imóvel, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer, mas antes que pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, ela continuou. Eu só não consegui evitar. Isso não é certo, murmurei, mas minha voz era fraca, como se estivesse tentando convencer a mim mesmo mais do que a ela. Não, talvez não seja, disse ela, seu olhar ainda fixo no meu, mas algumas coisas simplesmente acontecem. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também carregado de algo que não podia ser ignorado. Eu sabia, naquele momento, que havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Fiquei parado, imóvel, como se cada célula do meu corpo tivesse congelado naquele momento. O toque dos lábios dela, embora breve, parecia ter rompido algo profundo dentro de mim. Helena ainda estava à minha frente, tão perto que podia sentir o calor que irradiava do seu corpo. O silêncio entre nós era ensurdecedor, carregado de algo que eu não conseguia nomear, mas que sabia ser impossível de ignorar. Eu não sei o que dizer, murmurei, minha voz frágil, quase inaudível. Então não diga nada, ela respondeu, seu tom baixo, mas firme, como se tivesse tomado uma decisão. Às vezes, palavras só complicam. Ela deu um pequeno passo para trás, criando um espaço que parecia mais simbólico do que real. Seus olhos ainda estavam cravados nos meus,
e eu podia sentir a intensidade de sua expressão, como se estivesse esperando algo, talvez uma reação minha, talvez uma justificativa. Helena, isso não pode acontecer, falei finalmente, tentando encontrar um tom de certeza, mas falhando miseravelmente. Eu sei, respondeu ela, quase num sussurro, sua voz carregada de algo que soava como resignação. Mas isso significa que não aconteceu? A pergunta ficou pairando entre nós, impossível de ignorar. Não havia resposta certa, e ambos sabíamos disso. Algo havia mudado, e fingir que não era verdade parecia uma mentira maior do que qualquer outra coisa que pudesse ser dita naquele momento. Talvez seja melhor eu ir, disse, tentando retomar o controle. Mas ao dar um passo em direção à porta, senti a mão dela no meu braço novamente. Um toque leve, mas que parecia carregar todo o peso daquele momento. Espere, ela pediu, sua voz tão suave que parecia quase um apelo. Eu não quero que você vá assim. Assim como. Virei-me para encará-la, tentando esconder a confusão e o tumulto dentro de mim. Como se isso fosse algo ruim, disse ela, com os olhos fixos nos meus. Porque não é. As palavras dela me atingiram como uma onda. Era uma declaração simples, mas carregada de complexidade. Eu queria discordar, mas algo dentro de mim não conseguia. E foi nesse momento que percebi, eu não queria discordar. Helena, isso não é tão simples, comecei, mas ela me interrompeu. Claro que não é simples, disse, sua voz agora mais firme. Mas você sente o que está acontecendo aqui tanto quanto eu. E se você negar isso, estará mentindo para nós dois. Eu não tinha resposta, porque ela estava certa. Tudo dentro de mim gritava que aquilo era errado, mas ao mesmo tempo, algo mais forte, mais visceral, parecia me puxar para aquele momento, para ela. Ela deu um passo para mais perto e dessa vez não recuei. Por que você luta tanto contra o que sente? Perguntou, sua voz um sussurro, mas tão carregada de emoção que parecia encher o ambiente. Por quê? Comecei, mas as palavras sumiram antes que eu pudesse completá-las. Porque tem medo? Ela completou por mim. Seus olhos brilhavam, não com julgamento, mas com compreensão. Eu entendo, mas não precisamos ter medo do que sentimos. Não aqui, não agora. Ela levantou a mão lentamente e tocou meu rosto, seu gesto tão gentil que parecia quase uma pergunta silenciosa, pedindo permissão. Fechei os olhos, incapaz de suportar o peso daquele olhar, mas também incapaz de recuar. E então aconteceu novamente. Seus lábios tocaram os meus, dessa vez com mais intenção. Não foi um movimento hesitante, mas também não foi apressado. Era como se estivesse explorando um território desconhecido, mas que já parecia familiar. Minha mente gritava para recuar, para parar aquilo antes que fosse longe demais, mas meu corpo não respondeu. Em vez disso, minhas mãos encontraram sua cintura, um gesto quase instintivo que parecia selar o momento. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. O silêncio voltou a nos envolver, mas dessa vez era diferente. Não era apenas carregado de tensão, mas de algo mais profundo, algo que parecia impossível de ignorar. Agora você entende? Ela perguntou, sua voz baixa, mas firme. Isso não é algo que podemos fingir que não existe. Eu não sei o que fazer com isso, confessei, minha voz tremendo com a honestidade da declaração. Você não precisa saber, disse ela, colocando a mão sobre a minha. Às vezes é suficiente apenas sentir. O som do vento do lado de fora parecia amplificado naquele momento, como se o mundo lá fora estivesse tão distante quanto poderia estar. Tudo o que existia era aquele instante, aquele espaço entre nós. Eu não posso ficar, murmurei finalmente, mas sem nenhuma convicção. Então vá, respondeu ela, mas sem recuar. Seus olhos ainda estavam fixos nos meus, como se me desafiando a realmente partir. Mas eu não me movi.
Não consegui, e foi então que percebi, por mais que quisesse me convencer do contrário, não era apenas ela que cruzava os limites. Eu também já tinha cruzado. Ela deu mais um passo e dessa vez não houve hesitação. Seus braços envolveram meu pescoço e o beijo que se seguiu foi mais intenso, mais profundo. Foi como se todas as barreiras que havíamos construído tivessem se desfeito de uma vez. Perdi a noção do tempo. A única coisa que existia era o calor do seu toque, a suavidade dos seus lábios e a forma como tudo nela parecia tão errado, mas ao mesmo tempo tão inevitável. Quando finalmente nos afastamos, ainda sem fôlego, ela olhou para mim com uma mistura de satisfação e algo mais. Agora você entende, disse ela novamente, sua voz um sussurro. Eu não sabia o que responder, porque no fundo ela estava certa. Algo havia mudado entre nós, algo que não podia ser desfeito. E por mais que quisesse, sabia que não havia como voltar atrás. As horas seguintes passaram como um borrão. Quando finalmente saí da casa de Helena, o céu estava tingido de um laranja profundo, anunciando o crepúsculo. O ar frio da tarde me acertou como um golpe, mas não fez nada para dissipar o calor que ainda percorria meu corpo. Cada passo em direção ao carro parecia pesado, como se estivesse deixando para trás algo que jamais poderia recuperar. O silêncio no caminho de volta foi ensurdecedor. A cidade passava pelas janelas como uma pintura desfocada, mas minha mente permanecia presa naquele momento na sala dela. O toque, os olhares, as palavras não ditas, tudo isso girava na minha cabeça como uma tempestade que não dava sinais de enfraquecer. Parei o carro em frente à minha casa e fiquei ali, as mãos ainda segurando o volante. Não sabia como encarar a realidade do que havia acontecido. Não era apenas sobre o que fizemos, mas sobre o que significava, o peso das escolhas, as consequências invisíveis que pareciam se estender infinitamente. Helena. Seu nome ecoava na minha mente, trazendo com ele uma mistura de desejo e culpa que parecia impossível de separar. Ela tinha razão sobre uma coisa. Algo havia acontecido entre nós que não poderia ser ignorado. Mas o que isso significava? O que isso diria sobre mim? Sobre ela? Entrei em casa, mas o ambiente familiar não trouxe o conforto que eu esperava. Sentei-me no sofá, encarando o vazio, enquanto as memórias continuavam a se desenrolar diante de mim. O jeito como ela me olhou, como sua voz carregava uma mistura de firmeza e vulnerabilidade. O jeito como tudo parecia tão certo e tão errado ao mesmo tempo. O telefone vibrou na mesa ao meu lado, interrompendo meus pensamentos. Peguei-o com hesitação e meu coração disparou ao ver o nome dela na tela. Espero que tenha chegado bem, dizia a mensagem. Queria que soubesse que não me arrependo. Fiquei olhando para as palavras, sentindo um nó se formar no meu estômago. Não me arrependo. Será que eu podia dizer o mesmo? Não sabia. Parte de mim queria apagar tudo, fingir que aquele dia nunca havia acontecido. Mas outra parte queria voltar, queria entender, queria sentir novamente. Deixei o telefone de lado, sem responder. As palavras dela ecoavam na minha mente enquanto eu me recostava no sofá, fechando os olhos e deixando a escuridão me envolver. Nos dias que se seguiram, tentei evitar pensar nela, mas parecia impossível. Cada pequena coisa me lembrava de Helena. Uma música, um cheiro, até mesmo o som do vento. Era como se ela tivesse se tornado uma parte de mim que eu não sabia como desligar. Então, em uma noite particularmente silenciosa, peguei o telefone e disquei seu número. Cada toque que soava do outro lado parecia prolongar a tensão que eu sentia no peito. Quando ela atendeu, sua voz era suave, mas firme, como sempre. Eu estava começando a achar que você não ia ligar, disse ela, com um toque de humor em seu tom.
Eu não sabia o que dizer. Respondi, minha voz mais baixa do que eu esperava. Às vezes, você não precisa dizer nada, ela respondeu. Às vezes, apenas estar presente é suficiente. Fiquei em silêncio, tentando processar suas palavras. Ela parecia tão certa, tão segura, mas eu ainda estava lutando contra o turbilhão de emoções dentro de mim. Helena, isso não é simples para mim, confessei finalmente. Eu sei, ela disse, sua voz suave. Não é simples para mim também, mas não significa que é errado. As palavras dela me atingiram como uma verdade que eu não queria admitir, mas sabia que era inevitável. Algo entre nós havia mudado, algo que nenhum de nós podia desfazer, e talvez não quiséssemos. Eu não sei o que vem a seguir, murmurei, minha honestidade me pegando de surpresa. Nem eu, ela respondeu, sua voz carregada de algo que parecia uma mistura de esperança e aceitação. Mas acho que estamos no mesmo lugar, e isso é um começo. O que aconteceu depois daquela conversa foi inesperado. Não houve promessas, nem grandes declarações. Apenas uma compreensão silenciosa de que algo havia se formado entre nós. Algo que, por mais complicado ou improvável que fosse, estava ali. Nossos encontros eram furtivos, sempre envoltos em uma mistura de tensão e alívio. Cada toque, cada olhar parecia carregar o peso de tudo o que havíamos cruzado para chegar ali. Mas também havia uma leveza, uma sensação de que, de alguma forma, estávamos exatamente onde deveríamos estar. Helena era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido, não apenas por sua maturidade, mas pela maneira como parecia me entender sem que eu precisasse explicar. E aos poucos, percebi que essa conexão, por mais inesperada ou incomum, era algo que eu não podia ignorar, mas também sabia que não poderia durar. O mundo lá fora não era tão gentil quanto o pequeno universo que havíamos criado para nós mesmos. E, eventualmente, algo ou alguém viria para romper essa bolha. Quando finalmente nos despedimos, foi silencioso, mas cheio de significado. Não havia necessidade de palavras, apenas um último toque, um último olhar que parecia dizer tudo o que não podíamos expressar. E assim, segui em frente, mas não como antes. Por quê? Por mais que o tempo passasse, eu sabia que nunca seria o mesmo. Ela havia deixado sua marca em mim, uma marca que jamais poderia ser apagada. E de alguma forma, eu estava grato por isso.